O século XX testemunhou avanços tecnológicos sem precedentes, transformando o mundo de maneiras nunca antes imaginadas. Entre essas inovações, a internet se destaca como uma força transformadora, revolucionando a comunicação, o compartilhamento de informações e a conectividade global. De seus humildes começos como um experimento militar até seu status atual como uma ferramenta indispensável para bilhões, a jornada da internet é uma prova da engenhosidade humana e de nossa busca incessante pelo progresso. A história da internet é de constante evolução, marcada por descobertas inovadoras, saltos tecnológicos e um impulso implacável para ultrapassar os limites do possível. Dos primórdios das conexões discadas e computadores desktop desajeitados à era dos smartphones, mídias sociais e inteligência artificial, a internet remodelou fundamentalmente todos os aspectos da vida moderna. Essa revolução digital democratizou a informação, empoderou indivíduos e promoveu a interconexão global em uma escala sem precedentes. Ela impulsionou a inovação, impulsionou o crescimento econômico e transformou a maneira como aprendemos, trabalhamos e interagimos uns com os outros. Ao mergulharmos na história fascinante da internet, exploraremos seus marcos importantes, os visionários que moldaram seu curso e o profundo impacto que ela teve na sociedade. De suas origens na Guerra Fria à sua trajetória atual em direção a um futuro interconectado, a história da internet é uma prova do poder transformador da inovação humana e de nossa sede insaciável por conhecimento. As sementes da internet foram plantadas durante o auge da Guerra Fria, um período marcado por intensa rivalidade e competição tecnológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Na década de 1960, o Departamento de Defesa dos Israel buscava uma maneira de conectar suas instituições de pesquisa e compartilhar informações de forma mais eficaz. Isso levou à criação da Advanced Research Projects Agency Network, ou ARPANET, em 1969, lançando as bases para o que se tornaria a internet global. O objetivo principal da ARPANET era criar uma rede de comunicação descentralizada que pudesse resistir a um ataque nuclear. Ao contrário das redes tradicionais de comutação de circuitos, que dependiam de um único caminho para a transmissão de dados, a ARPANET empregava a comutação de pacotes, uma tecnologia revolucionária que dividia os dados em pequenos pacotes e os enviava independentemente pela rede. Essa arquitetura de rede distribuída garantia que, mesmo se uma parte da rede fosse destruída, os dados ainda pudessem ser roteados por caminhos alternativos, garantindo a resiliência da comunicação. O sucesso inicial da ARPANET em conectar instituições de pesquisa demonstrou o potencial da comutação de pacotes e abriu caminho para o desenvolvimento de uma rede mais robusta e interconectada. O nascimento da ARPANET marcou um momento crucial na história da internet, estabelecendo as bases para um sistema de comunicação global que transcenderia fronteiras geográficas e conectaria pessoas como nunca antes. Essa inovação da era da Guerra Fria, inicialmente destinada a fins militares, em breve evoluiria para uma ferramenta poderosa para colaboração, compartilhamento de informações e conectividade global. À medida que a ARPANET se expandia ao longo da década de 1970, conectando mais universidades e instituições de pesquisa, os pesquisadores enfrentaram um desafio significativo: a necessidade de uma linguagem comum que permitisse que diferentes tipos de computadores se comunicassem perfeitamente. Isso levou ao desenvolvimento do Transmission Control Protocol Internet Protocol, ou conjunto de protocolos TCP/IP, um conjunto de protocolos de rede que estabeleceu um padrão universal para a transmissão de dados pela internet. Desenvolvido por Robert Kahn e Vinton Cerf, o TCP/IP forneceu uma maneira robusta e confiável de endereçar e rotear pacotes de dados pela rede, garantindo que as informações chegassem ao destino pretendido com precisão e eficiência. O TCP lidava com a segmentação e remontagem de pacotes de dados, enquanto o IP gerenciava o endereçamento e roteamento desses pacotes pela rede.
A adoção do TCP/IP como protocolo padrão para a ARPANET em 1983 marcou um ponto de virada crítico no desenvolvimento da internet. Esse esforço de padronização garantiu a interoperabilidade entre diferentes redes e abriu caminho para a criação de uma rede global de redes verdadeiramente global. O conjunto de protocolos TCP/IP formou a espinha dorsal da internet, permitindo a comunicação perfeita entre bilhões de dispositivos em todo o mundo. Sua robustez, escalabilidade e natureza aberta contribuíram significativamente para o rápido crescimento e adoção generalizada da internet, tornando-a uma das inovações tecnológicas mais influentes da história humana. Seção 4. Tecendo a World Wide Web. Enquanto o TCP/IP fornecia a base para a comunicação entre computadores, a internet permaneceu amplamente inacessível ao público em geral. Isso mudou em 1989, quando Tim Berners-Lee, um cientista britânico do CERN, desenvolveu a World Wide Web, um sistema para acessar e compartilhar informações pela internet usando links de hipertexto. Berners-Lee imaginou uma teia de documentos interconectados que pudessem ser facilmente acessados e navegados usando um navegador simples. Ele criou a HTML, ou Linguagem de Marcação de Hipertexto, para estruturar páginas da web, HTTP, ou Protocolo de Transferência de Hipertexto, para transferir dados e URLs, ou localizadores uniformes de recursos, para identificar e localizar recursos na web. A criação da World Wide Web revolucionou a maneira como acessamos e interagimos com as informações. Ela transformou a internet de uma rede de nicho para pesquisadores e acadêmicos em uma plataforma global para comunicação, colaboração e compartilhamento de informações, acessível a qualquer pessoa com um computador e uma conexão à internet. O design intuitivo da World Wide Web, a facilidade de uso e a capacidade de conectar pessoas e informações através de fronteiras geográficas levaram ao seu rápido crescimento e adoção generalizada, inaugurando uma nova era de comunicação digital e acesso à informação. Seção 5. O boom da internet nos anos 1990. A década de 1990 testemunhou uma explosão sem precedentes na popularidade e acessibilidade da internet. O desenvolvimento de navegadores da web amigáveis, como Mosaic e Netscape Navigator, tornou mais fácil para as pessoas navegarem na World Wide Web e acessarem uma riqueza de informações. A interface gráfica do usuário, introduzida por esses navegadores, substituiu as interfaces baseadas em texto dos sistemas anteriores, tornando a internet mais intuitiva e atraente para um público mais amplo. A comercialização da internet em meados da década de 1990 impulsionou ainda mais seu crescimento. As empresas reconheceram o potencial da internet para comércio, publicidade e alcance de novos clientes. Isso levou a um aumento na criação de sites comerciais, serviços online e plataformas de comércio eletrônico, transformando a internet em um mercado próspero. A bolha.com, do final da década de 1990, viu um influxo de investimentos em empresas baseadas na internet, levando à inovação e à especulação. Embora a bolha tenha eventualmente estourado no início dos anos 2000, ela deixou um impacto duradouro no cenário tecnológico, abrindo caminho para a ascensão de gigantes da tecnologia como Amazon, Google e eBay. O boom da internet na década de 1990 transformou a maneira como nos comunicamos, consumimos informações e conduzimos negócios. Ele inaugurou uma nova era de conectividade digital, lançando as bases para o papel onipresente que a internet desempenha em nossas vidas hoje.